Bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa nossa reunião de palestra de outubro de 2022 para tratar do tema Revolução Humana. Introduzindo a matéria, consta que no pós-fácio do romance Nova Revolução Humana, que foi escrito em 8 de setembro de 2018, quando foi publicada a parte final desse romance, Nova Revolução Humana, Ikeda Sensei escreveu: Meu profundo desejo é que os membros da Soka Gakkai façam da conclusão do romance Nova Revolução Humana um novo ponto de partida, levantando-se como Shiichi Yamamoto, e escrevam sua própria história brilhante da Revolução Humana, empenhando-se pela felicidade dos amigos por meio de ininterruptas ações indomáveis. Enquanto houver infortúnios e tristezas no mundo, devemos desenvolver ainda com mais bravura e brilhantismo a magnífica ilustração da vitória do ser humano, chamada Kosen-Rufu. Isso quer dizer que nossa jornada de mestre e discípulo do juramento Seigan prosseguirá. Então, Sensei diz que nesse momento tão importante rumo a 2030, é fundamental aprendermos e exercitarmos o significado de revolução humana em nossa vida. Na sequência, iniciando a explanação, o Sensei ressalta que os problemas da sociedade não podem ser resolvidos por mudanças externas e qualquer solução que deixe de levar em conta o bem-estar das pessoas e o respeito pela dignidade da vida só vai criar distorções e impasses. Ele diz que não podemos nos esquecer do nosso objetivo fundamental, que é agir em prol das pessoas, não nos afastar dos seres humanos. Sensei nos lembra que é preciso despertar para a dignidade e preciosidade da vida, começando a mudança pelas próprias pessoas. Então ele diz que agora é a hora de a humanidade retomar esses pontos fundamentais. Então, considerando tudo isso, Sensei nos pergunta quais devem ser os princípios norteadores da religião no século XXI. Quais são? E ele responde afirmando convictamente que os princípios norteadores da religião no século XXI são o humanismo e a revolução humana. Então ele lembra que o Toda Sensei percebeu com clareza que para se conquistar a felicidade, a prosperidade social e a paz mundial é necessária a transformação fundamental nas profundezas da vida humana, e ele demonstrou como tornar isso possível mediante a prática do budismo Nichiren, Daishonin, e a concretização da revolução humana dentro da realidade da nossa vida em sociedade. Sensei conta que quando ele tinha 20 anos, ele, inspirado por uma palestra do Josei Toda, ele escreveu no seu caderno: Revolução religiosa é a própria revolução humana, que por sua vez conduz à revolução educacional e à revolução econômica, como também à revolução política. Então, no romance Revolução Humana, Sensei resume o tema dessa obra nas seguintes palavras: a grandiosa revolução humana de uma única pessoa, um dia, impulsionará a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Então, vamos passar para o texto do escrito de Nichiren Daishonin, Carta para Niiki. Conforme o Sutta afirma, na esperança de tornar todas as pessoas iguais a mim, sem nenhuma distinção entre nós, o Senhor pode se tornar prontamente um Buda tão nobre quanto Sakyamuni. Nichiren Daishonin escreveu esta carta no segundo mês de 1280 para Niiki Saemon no Jo, que era um oficial do shogunato de Kamakura, que havia com sua esposa se convertido aos ensinamentos de Nichiren por intermédio de Nikko Shonin. Na parte inicial do escrito tem um trecho muito interessante que Nichiren diz a Niiki que nascer nos últimos dias da lei com essa missão de propagar o ensinamento do budismo no mundo inteiro é uma boa sorte indescritível. E por isso, por ser essa boa sorte indescritível, seria insensatez professar a fé no Sutra de Lótus e ao mesmo tempo cometer calúnias. Nichiren exemplifica essa insensatez contando o exemplo do pássaro atormentado pelo frio, que sempre lamenta a própria situação, mas é negligente e nada faz para mudar isso. Nessa passagem, quando Daishonin afirma que o Senhor pode se tornar prontamente um Buda tão nobre quanto Sakyamuni, ele demonstra a grandiosidade dos benefícios do Gonzon e demonstra que, graças ao extraordinário poder da lei mística, qualquer pessoa pode atingir o estado de Buda.
budismo transformador, aberto a todas as pessoas. Todo assim, se expandiu e desenvolveu o conceito de revolução humana, se pautando nos princípios do budismo Nichiren Daishonin, para trazer para a sociedade moderna, para a sociedade contemporânea, o significado do propósito da prática budista, que é atingir o estado de Buda como transformação da vida e revolução humana. Nesse escrito, na Carta para Nikki, Nichiren afirma que todos os mortais comuns podem atingir o estado de Buda e prontamente se tornar Budas como Sakyamuni, ou seja, facilmente se tornar um Buda como Sakyamuni. Em outro trecho, Daishonin incentiva Nikki a ter fé no Sutra de Lótus e praticá-lo com dedicação e assiduidade, com esse mesmo objetivo, de atingir o estado de Buda. E ele aponta, tornar-se um Buda não é nada extraordinário. Se recitar o Nam-myoho Renge-kyo com todo o coração, naturalmente se verá dotado dos 32 aspectos e 80 características do Buda. Sensei então destaca a importância da fala de Nichiren no sentido de que, na esperança de tornar todas as pessoas iguais a mim, sem nenhuma distinção entre nós. E ele diz que esse é o juramento Seigan de Sakyamuni, desde existências passadas. E aí, quando ele diz todas as pessoas, indica todos sem exceção. Nenhum indivíduo está excluído disso, né? Nenhum indivíduo está excluído desse julgamento. Iguais a mim, são essas palavras que transmitem o desejo de encorajar e guiar os discípulos com a esperança de que todos atinjam a mesma condição de vida do estado de Buda manifestado por ele, o que incentiva os discípulos a romper as próprias limitações, ou seja, ao assumir esse grande juramento do nosso mestre, portanto, nos libertamos dessa condição de vida limitada e confinada e incentivamos as demais pessoas a avançar nessa estrada que conduz ao estado de Buda. Esse é o caminho da revolução humana, trilhado por discípulos unidos ao mestre. Lutar para dar continuidade ao espírito do mestre, mantendo o mesmo juramento, constitui o caminho budista de mestre e discípulo, o caminho que devemos seguir no curso da nossa vida como mortais comuns, neste tão conflituoso mundo sarra. Esse é o princípio de atingir o estado de Buda nessa existência e de atingir o estado de Buda na forma que se apresenta. Por fim, os trechos da nova revolução humana. Nesse trecho do volume 24, capítulo Educação Humanística, Shiichi está incentivando senhoras casadas com filhos a serem boas mães e esposas, né? E ele diz para elas que fazer revolução humana não é algo especial, isolado da vida cotidiana, mas a maneira como se comportam em relação aos filhos e ao marido. Ele diz que é importante não se irritar, manter sempre um sorriso no rosto, demonstrar consideração aos filhos, dar atenção a eles, aos problemas dele. Tudo isso é manifestação da sua revolução humana, né? Ele diz, e os fará despertar para a fé. Sensei adverte essas senhoras para que jamais permitam que a prática do budismo se torne a causa de brigas com o marido ou prejudique seu relacionamento. Seria uma imprudência. É essencial aprender a aceitar a própria vida como um coração aberto, ele diz. Por fim, no pós-fácil da nova revolução humana, no volume 32, Shiichi pergunta como realizar a transformação do destino, né? E aí ele cita o grande mestre Miaolho, que falou sobre o karma adotado pelo próprio desejo. De acordo com esse princípio de karma adotado pelo próprio desejo, nós nascemos nesse mundo maléfico dos últimos dias da lei, com nossos destinos, doenças, dificuldade financeira, desarmonia familiar, solidão, de sentimento, de inferioridade, mas com o julgamento Seigan de salvar as pessoas imersas no sofrimento. Contudo, quando recitamos Nam-myoho Renge-kyo, empenhamos-nos na prática individual e altruística e vivemos em prol do Kosen-rufu, surge plenamente a vida de Bodhisattva da Terra e a extraordinária condição de Buda dentro de nós. Assim manifestamos em nossa vida a sabedoria, a coragem, a força, a esperança e a alegria para ultrapassar quaisquer sofrimentos ou dificuldades. O que é a revolução humana? Revolução humana é em si a mudança da vida. Revolução humana é em si a mudança do destino. Revolução humana é em si a conquista da felicidade. Revolução humana é em si
a fonte do Rissho Wankoku. Revolução humana é, em si, o alicerce da paz.